Para a gente poder falar desse conceito que eu estava falando no vídeo anterior, eu vou introduzir para vocês alguns conceitos físicos de algumas grandezas para a gente poder entender como que a gente enxerga o brilho das estrelas, de cometas, da Lua, do Sol, como que a gente pode entender, classificar e, e transformar isso em algo mais palpável, né? Não tão abstrato, mas algo que a gente consegue mensurar. Vamos falar então da luminosidade. O que é luminosidade? Luminosidade é a potência que uma lâmpada, que uma fonte luminosa emite. Isso é, a quantidade de energia que ela dispersa por tempo. Né? Toda a potência é medida em watts. A luminosidade é medida em watts por ser uma potência. Então, a luminosidade de um objeto depende muitas vezes da sua temperatura. No caso de uma estrela, depende diretamente da sua temperatura, assim como a sua cor também depende da temperatura. E o tamanho da estrela também vai influenciar na luminosidade. Então, quanto mais energia a estrela produz, mais luminosa ela vai ser, né? Mais luz ela emite. Então, tem estrelas que são bem tênues, tem estrelas que elas não emitem muita luz. Né? Algumas estrelas, as anãs brancas, as anãs vermelhas, elas são estrelas com pouca luminosidade, pouca luz. Seria, por exemplo, a luz de uma vela, bem fraquinha, né? que você consegue, num dia que acaba a energia, acender uma vela e enxergar o cômodo ao seu redor. Mas você não levaria para uma floresta densa uma vela para iluminar o seu caminho. Você precisaria de uma lanterna, um farol, alguma coisa muito mais luminoso, né? E as estrelas azuis, por exemplo, são estrelas muito mais luminosas do que essas anãs vermelhas. As supergigantes azuis, então, nem se fala, elas têm muito mais luminosidade, tá? Agora, o que a gente vê no céu não necessariamente é a luminosidade. Existem estrelas que brilham no céu que são menos luminosas, que têm uma luminosidade menor do que algumas estrelas que a gente vê menos brilhante. E por que a gente vê uma mais brilhante, outra menos brilhante, apesar de uma ter mais luz do que a outra? Por que a gente se engana dessa maneira? Bom, é muito simples. O brilho depende, além da luminosidade, também depende da distância que esse objeto está da gente. Se a gente vê um objeto mais perto, a gente vê ele mais brilhante do que um objeto muito distante. Né? Então, uma vela no seu quarto vai ser muito mais luminoso do que uma estrela que produz milhões, bilhões, zilhões, 10 a 20 watts, que está a quilômetros, a anos-luz de você. Né? Então, obviamente, a distância interfere. Então, quando a gente fala de brilho, ou a gente, na verdade, está falando de magnitude aparente. Então, toda vez que você olha para o céu e vê uma estrela mais brilhante, menos brilhante, você está olhando para a magnitude aparente dela. Tá? A gente dá o nome de magnitude aparente para o brilho de uma estrela ou de um astro visto no céu. Bom, a ideia de magnitude aparente começou na Grécia Antiga, onde os gregos faziam 6 classificações de estrelas. Das mais fortes, onde eles colocavam as primeiras magnitudes, as mais fracas, quase que não dava para ver olho nu, eles davam a sexta magnitude e classificavam todas as estrelas dentro desse grupo. Em 1856, bastante tempo depois, o Norman Robert Pogson ele aprimorou esse sistema, formalizou, definiu direitinho e matematizou esse sistema, onde a estrela de uma magnitude ia ser 100 vezes mais brilhante do que uma estrela de magnitude 6. Lembra que 1 é mais brilhante, 6 é menos brilhante. Tanto é que as maiores magnitudes que a gente vai ver no céu, elas vão ser negativas, tá, pessoal? Porque como 1 é a mais brilhante, 6 é a menos brilhante, isso quando eu olho para estrelas, quando eu for classificar o Sol, que é muito mais brilhante que estrelas, a gente precisa de uma magnitude negativa. E ainda mais com telescópios e tudo mais, a gente conseguiu aumentar bastante essa escala de magnitude. Mas a princípio, ela foi feita para que a magnitude 1 fosse 100 vezes mais brilhante que a magnitude 6. Para fazer isso, é necessário, gente, uma escala logarítmica, que a cada magnitude que você passa, multiplicava por 2,5 o brilho da estrela de magnitude anterior.
E aí, por exemplo, né, por que a cada 6 dá 100? Se você for ver, faz as contas direitinho, da 1 para 2, da magnitude 1 para 2, aumenta 2,5. Da 1 para 3, aumenta 2,5 duas vezes, então aumenta 6,25. E aí você vai multiplicando por 2,5, por 2,5, por 2,5. Acho que aqui vai dar uns 13 mais ou menos, né? Mais que isso, uns 16, né? E aumentando dessa maneira, vocês vão ver que na sexta magnitude a gente já chega aí a 100 vezes mais brilhantes. Eu já vou mostrar essa tabelinha direitinho. A princípio, pessoal, eles haviam tomado uma estrela como a magnitude zero para esse sistema, mas a estrela era variável. Depois de um tempo, colocaram Vega como magnitude zero. Hoje, Vega, na verdade, já está definida como 0,03, mas inicialmente o brilho dela era que indicava o zero dessa escala. Só para a gente entender essa tabela de magnitude, aqui são os objetos mais brilhantes do céu. Todos eles com magnitude negativa. Quanto mais negativo, quanto menor esse brilho, quanto menor essa magnitude, maior o brilho da estrela. Então, repara, pessoal, o Sol visto da Terra, ele é o astro mais brilhante. Não tem nada mais brilhante que o Sol no céu visto da Terra. E ele tem uma magnitude de quase menos 27, tá vendo? Quase menos 27, que é cerca de 400 mil vezes mais brilhantes que a Lua cheia, tá, gente? A Lua cheia vai estar aqui, ó, quase menos 13 aí. O menos 27 dá 400 mil vezes maior. Tudo bem? Eu coloquei aqui o menos 25, que é o nível que causa um certo desconforto, uma certa dor no olho de você olhar, por isso que o Sol dói o olho, ele está acima desse limite. Agora a Lua cheia, eu posso olhar para a Lua cheia que não dói meu olho. Às vezes está muito escuro, você olha direto para ela, e quando você olha para algum ponto, você sente que sua retina foi marcada com a luz, mas aquilo não machuca seu olho. O Sol já está num limite que você pode queimar o seu sistema de visão de verdade, né? Bom, pessoal, tivemos um cometa em 1965 muito brilhante, né, com menos 10 aí de magnitude. O satélite artificial de maior brilho possível, você vai enxergar ele quase como um avião aí, né, com esse brilho aqui. Em 1006 existiu uma supernova, a gente vai estudar supernovas mais para frente, que foi uma estrela que explodiu e ficou no céu uma estrela de brilho 7,5, menos 7,5. Só que repara, pessoal, que essa estrela explodiu a 7.200 anos-luz de distância da gente. Tá? Então, lembra que a galáxia ela tem 100 mil anos de 100 mil anos-luz de distância? Pensa que alguma coisa que aconteceu há 7 mil anos-luz, pense em 10 mil anos-luz arredondando, dá 10% dessa distância. Então é muito grande, é muito longe essa distância. E mesmo assim a gente viu como isso aqui como mais brilhante do que qualquer planeta no céu. Né? Até do que as estrelas, mas mais brilhante do que até os planetas, que geralmente são as coisas mais brilhantes que a gente consegue ver a olho nu no céu. A estação espacial é bem brilhante também, menos 5, mais brilhante que qualquer planeta. E se você quiser ver algum dia a estação espacial no céu, baixe os aplicativos, ISS alguma coisa, procura no Google que vocês vão achar. E outro também legal de se acompanhar, que você baixa o aplicativo e descobre a hora que ele passa, é o da Starlink, que é a constelação de satélites do Elon Musk, para oferecer internet de última geração por uma pequena bagatela de $99. Hoje aí dá quase não, deve passar aí dos R$ 600 com taxas. Você consegue identificar a passagem desses dois instrumentos aí no céu, como se fossem pequenas estrelinhas passando, e bem brilhante na verdade, quase que aviões eles vão parecer, né? Dos planetas, a gente consegue ver olho nu, Vênus, Júpiter, Marte e Mercúrio. Como identificar cada um deles? Vênus e Mercúrio, você tem que olhar próximo do nascer ou do pôr do Sol, né? Quando o céu ainda está meio escuro. Como as órbitas deles são internas, as órbitas da Terra, eles sempre vão estar perto do Sol. Então, sempre no nascer ou no pôr do Sol vocês conseguem visualizar. Ambas estrelinhas bem brilhantes, né?
bem brilhantes associadas ao final da tarde, o começo da manhã. Júpiter é sempre uma estrela muito branca no céu, que não pisca, não cintila. Ela tem um brilho seco, bem branco, e dependendo da época do ano, brilha um pouquinho mais, brilha um pouquinho menos, dependendo da posição dele em relação ao Sol. Marte vai ser a mesma coisa, uma estrela que não cintila, bem avermelhada, tá? Muito vermelha, que não fica dando aquela oscilação no brilho, a cintilação. E Sirius é a estrela mais brilhante do céu noturno, do hemisfério sul, pelo menos. A gente tem Sirius, a estrela mais brilhante do céu noturno. Ela fica na constelação do Cão Maior. Procura um aplicativo aí de localização de estrelas e você consegue ver Sirius à noite. Dos objetos menos brilhantes, e aqui eu coloco a grande maioria de todas as estrelas que a gente vê no céu, a gente tem Saturno ainda visível, mas uma estrelinha muito fraquinha, muito fraquinha. Você não sabe que é Saturno, fica muito difícil. Você comprou um telescópio, você vai ver o Saturno dentro do seu telescópio. É bem difícil de mirar em Saturno, de tão pequenininho, de tão fraquinho que é o brilho dele. E aí vem as estrelas, né? Vega, que foi conhecida como zero da escala, mas agora já está reclassificada em 0,03. Grande parte das estrelas nesse meio aí, até que a gente chega aqui, ó. Galáxia de Andrômeda ainda é visível, tá? Ainda é visível, mas está muito fraquinha. O brilho máximo de Ganimedes a gente vai ver que é uma lua de Júpiter. Júpiter tem 4 luas que dá para ver com um telescópio. Ganimedes, em teoria, dá para ver olho nu, mas é muito fraquinha, muito, muito, muito fraquinha. Você tem que estar num lugar muito aberto, um dia que Júpiter não está tão brilhante para o seu olho conseguir ver melhor, e aí você consegue ver Ganimedes. Urano, com muita boa vontade, um céu muito aberto, num lugar muito deserto, você consegue ver uma pequena estrela de muito longe, que é Urano. A partir do 6,5, a gente não consegue observar mais nada a olho nu. Na verdade, grande parte dessas coisas que eu estou falando, na cidade, a gente já não vê há muito tempo, tá? A poluição luminosa não permite a gente ver estrelas pouco brilhantes, né? Tanto é que Netuno, Plutão, outros planetas anões, são invisíveis a olho nu porque eles são abaixo desse limite do 6,5. Aqui eu coloquei um binóculo que ele te ajuda a observar. Então, a luneta que a gente vai fazer aqui na nossa disciplina te permite ampliar de 6,5 para 9,5. Lembrando que o céu tem que estar aberto, quanto mais o local for deserto, melhor, né? Mas para a gente ter uma ideia do telescópio espacial Hubble, que é o nosso grande destaque, é um telescópio que é um satélite que fica em torno da Terra. Ele consegue ver objetos com até 31, o que é absurdo se a gente for pegar lá a comparação do slide anterior do Sol com a Lua. Essa dimensão é muito maior, então isso aqui dá muito mais do que deve dar cerca de milhões de vezes menos brilhante do que o brilho de Plutão e o telescópio Hubble consegue pegar. E a gente está para lançar, o ser humano está para lançar em 2025, o telescópio EILT, que é uma parceria aí de vários países europeus, que vão lançar um que consegue aí, ó, quase 5 magnitudes a mais, o que garante, né, bastante visibilidade a mais em relação ao Hubble. Ok? Como que eu calculo a magnitude de uma estrela? Isso daqui vai ser nossa atividade de hoje, então prestem atenção nessa parte para a gente poder trabalhar. Calculando o brilho. Primeira coisa, vamos falar de fluxo. Por que a distância de uma estrela até a gente interfere em como a gente enxerga, interfere na sua magnitude? Por conta do fluxo de energia, fluxo de luz que sai dessa estrela. O fluxo, pessoal, ele é a divisão da luminosidade, que é a quantidade de luz emitida por tempo, dividido pela área que essa luz está espalhada. Então, repara que aqui está a estrela, e quando passou pouco tempo, a luz conseguiu andar até uma esfera pequenininha aqui.
Repara que se eu pego nessa esfera pequenininha 1 metro quadrado, eu vou ter uma densidade de energia. Conforme essa esfera se prolonga, né, conforme o tempo passa e essa luz vai se espalhando, a mesma quantidade de luz que eu tinha neste círculo aqui, que o slide está mostrando, a mesma quantidade de luz que está neste círculo ali que eu pintei de vermelho, vai ser a quantidade de luz, a quantidade de energia que vai estar espalhada nessa região maior. Resultado, 1 metro quadrado aqui tinha muito mais energia do que 1 metro quadrado aqui. Vai ter menos energia. Vai ter menos luz, eu vou enxergar menos brilhante. Então, quanto mais distante eu estou da estrela, menos energia chega no meu olho, menos brilhante fica a estrela. E o detalhe, né, como essa área de uma esfera tridimensional está aqui, ela depende do raio ao quadrado, toda vez que você dobra a distância, a energia cai por 4, o brilho vai cair por 4, o fluxo de energia cai por 4 no seu olho. Tudo bem? Então, quanto mais distante, menos a gente enxerga de luz daquela estrela. Tá? Para calcular a magnitude, eu já tinha dado spoiler para vocês que a gente usa uma escala logarítmica. A magnitude aparente ela é calculada por uma constante, né, que é só um valor de referência. Geralmente a gente coloca estrela Vega como zero, e aí a gente calcula aqui a magnitude a partir de menos 2,5 vezes o log do fluxo, né, sendo esse fluxo a luminosidade sobre a área, né, ou seja, a luminosidade sobre 4π, e esse r ao quadrado vai ser a distância que a estrela está da gente. Né, vai ser o raio de uma esfera da estrela até a gente. Então, esse raio nada mais é do que a própria distância da estrela até a gente. Tudo bem? Quando eu quero comparar duas magnitudes, repara que é o que a gente mais faz, é o que a gente vai fazer na atividade de hoje. A gente vai comparar algumas características de duas estrelas. Tá? Eu vou ter aqui M2 menos M1, eu teria que fazer essa conta de cima para os dois. Então, ficaria C menos 2,5 log do fluxo 2 menos C menos 2,5 log do fluxo 1. Repara, pessoal, que o sinal de menos distribui aqui dentro. Então, fica menos C com mais C corta. Menos 2,5 log de fluxo 2. Mais, menos com menos vai dar mais. Então, vou colocar aqui na frente. 2,5 log do fluxo 1 vai ser igual a essa diferença das magnitudes aqui que a gente está tentando descobrir. O 2,5 eu vou pôr em evidência. Então, fica 2,5 em evidência. Quando eu tenho um log menos o outro, a gente já viu que nesse caso eu posso fazer a divisão dos dois logs. Então vai ficar log de fluxo 1 dividido por log de fluxo 2. Então quando eu comparo a magnitude dos dois, eu tenho essa relação aqui. Né? E aí isso vai me permitir descobrir quantas vezes uma estrela é mais brilhante que a outra. E aí, por exemplo, uma magnitude 1 ela vai ter esse brilho. Uma magnitude 2 ela é 2,5 vezes menos brilhante. Né? Magnitude 3 é 6,25 menos brilhante do que a primeira, né? 2,5 vezes 2,5. Magnitude 4, 16. Magnitude 5, 40. Magnitude 6, 100 vezes menos brilhante que a primeira estrela. Né? Então, se você quisesse comparar o brilho, o quão mais brilhante ou menos brilhante, eu colocaria aqui uma magnitude 6, uma magnitude 1, dá 5. Passo 2,5 dividindo, vai dar 2. Então, log do fluxo 1 pelo fluxo 2 na base 10 é igual a 2. Lembra que... Vamos fazer isso bonitinho para vocês entenderem melhor aqui. Vamos comparar aqui a magnitude 6 com a magnitude 1 para a gente ver por que fica 100 vezes mais brilhante. Tá? Qual conta que a gente faz para isso acontecer. Então, magnitude 2 eu vou colocar a 6, tá? Essa daqui eu vou colocar 6 e eu vou comparar ela com a magnitude 1. Então, 6 menos 1 é igual a 2,5 vezes o log do fluxo 1 pelo fluxo 2. Então, aqui vai dar 5.
Vou passar o 2,5 que está multiplicando dividindo. É igual ao log do fluxo 1 pelo fluxo 2. Essa divisão vai dar 2. 2 é igual ao log de F1 sobre F2. A gente já viu que em log aqui é base 10, né, quando eu não coloco nada. Então 10 elevado a 2 é igual à razão dos fluxos. 10 elevado a 2 é igual a F1 sobre F2 pela definição do logaritmo, né? Log de A na base B é igual a C. Então A elevado a B, o B elevado a C é igual a A, tá bom? Vamos lá. Então a razão entre os fluxos é 100 vezes, ou seja, chega 100 vezes mais energia do fluxo 1 do que do fluxo 2. Se eu passar o fluxo 2 multiplicando, essa estrela vai ter 100 vezes mais energia chegando em mim do que essa estrelinha aqui, tá bom? Assim que a gente calcula, vocês vão precisar fazer isso na atividade de hoje, tá bom? Bom, pessoal, isso a gente não vai usar, eu só estou citando para vocês, mas tá, então a gente viu que a magnitude aparente, o que a gente vê, ela é uma relação entre qual estrela brilha mais, qual tem maior luminosidade, e qual estrela vai estar mais próxima, né? Os dois fatores que interferem em como a gente enxerga é proximidade e o brilho natural da estrela. E se eu quisesse saber qual estrela seria mais brilhante se todas elas estivessem a uma mesma distância? Aí foi criada a escala de magnitude absoluta, que coloca todas as estrelas a 32 anos-luz da gente, quase 33 anos-luz da gente, e a gente compararia o brilho delas, tá? Se um dia vocês ouvirem falar de magnitude absoluta, é isso que significa. Aquela outra que a gente falou é aparente, porque é o que aparenta visto da Terra. Tá? Só estou citando isso para vocês, mas a gente não vai trabalhar com isso. Bom, essa próxima parte vai ser em outro vídeo. Tá? Até daqui a pouco, então.